Oi. Bom, a gente vai ter uma aula de literatura sobre o pré-modernismo. Vamos falar sobre Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Na época do pré-modernismo, bota grande, né, para apresentar aqui. Bom, na época do pré-modernismo, o Brasil estava ali no final do século XIX, início do século XX. E a gente tinha um país que era diferente do que hoje em dia, ao mesmo tempo igual. Né? Aqui tem um panorama de como era esse país no final do século XIX e início do século XX. Era um país urbano, civilizado, politizado e refinado, né, de um lado, e do outro era um país ainda muito rural, retrógrado, brutalizado e fanatizado. Né? A gente vê que acontecem muitas coisas nesse período de teor político, social, que vão moldando a nossa sociedade. Só para dar uma repaginada, porque eu já tinha começado a falar sobre isso, quando eu estava falando sobre Lima Barreto, a gente tem um Brasil republicano, né, que recém-tornado república, e cheio de conflitos e contrastes. Então, coisas que aconteceram nessa época bastante representativas foram a Revolução de Canudos, o ciclo do cangaço, o misticismo do Padre Cícero aqui no Ceará. O Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, fez muitas alianças políticas com as oligarquias daqui, Revolução do Contestado, o ciclo da borracha na Amazônia, teve a revolta da vacina no Rio, revolta da chibata, também no Rio, greve dos operários em São Paulo, República da Espada e a República do Café com Leite. Era um país com bastante efervescência política, cultural, social. E nós temos dois grandes escritores dessa época que retrataram esse país, esses contrastes desse país, que existem de certa forma até hoje. O pré-modernismo, só lembrando, ele não foi uma escola literária. Ele foi um movimento artístico ali, como eu já falei, do final do século XIX, início do século XX, e não era uma coisa unificada, não era uma escola literária, porque na escola literária, obras de autores diferentes ainda têm traços parecidos, eles têm um projeto parecido. E no pré-modernismo isso não acontece. A gente tem Euclides da Cunha com Os Sertões. Ele trabalhava no jornal A Província de São Paulo. E aí o Euclides da Cunha, ele trabalhava nesse jornal e ele teve que ir a Canudos, no interior da Bahia, para poder falar o que estava acontecendo lá, que era a Guerra de Canudos, né? E aí ele foi acompanhar a revolta, o massacre ordenado pelo governo republicano, que foi os habitantes de Canudos, eles eram sertanejos fanatizados, eles estavam sendo guiados pela figura do Antônio Conselheiro, eles eram pobres, retirantes, que não estavam trabalhando em fazendas, e que eles eram monarquistas, por exemplo. E aí essa obra, Os Sertões, é onde a Guerra de Canudos está retratada. Esse livro é de 1902. Consiste numa compilação dos relatos de Euclides da Cunha, onde mostra do lado sertanejo uma visão oposta da que se tem na região centro-sul, tornando o sertanejo um homem forte, um herói que sobrevive às condições humanas. É até do Euclides da Cunha a frase: o sertanejo, antes de tudo, um forte. E aí esse livro, Os Sertões, ele tem três fases, três partes. Essas partes são o meio, que é o cenário, né, lá onde se desenrola, que é chamado de A Terra, é a primeira parte, descreve geofisicamente o Brasil, a região nordestina. Os Sertões, ele fala muito. O Euclides da Cunha, ele mistura uma linguagem geográfica, científica, literária, jornalística nesse livro. Então, ele é uma obra muito complexa, é um tratado, digamos assim. Foi mais do que uma reportagem, tanto que virou livro. Tem a segunda parte, é a raça, que fala dos personagens,
Vai falar do homem, vai falar do Antônio Conselheiro, e também vai descrever o sertanejo e a sua capacidade de resistência. E aí a gente tem a terceira parte, que é o momento histórico, é a luta, que vai descrever a Guerra de Canudos. Esse livro é muito importante para a literatura brasileira, para a nossa cultura, para a nossa formação social. Aí a gente vai falar de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele é muito conhecido até hoje por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele foi pioneiro na literatura infantil brasileira, mas o livro pré-modernista do Monteiro Lobato, que é mais reconhecido, é o primeiro livro deles. É um livro de contos chamado Urupês. E nesse livro aparece a figura do Jeca Tatu. Vou ter até a ilustração para vocês verem. O escritor Monteiro Lobato relata a vida dos lavradores do café, a alienação, o cenário caipira, tenta desvirtuar da imagem criada pela elite e mostra o caipira que não se preocupa com nada. Tipo o Etamundo Bom, sabe? Então, assim, a figura do caipira no Monteiro Lobato é a figura do caipira real mesmo. Tanto é que quando a gente vai estudar com um quadro completo pré-modernismo, sempre se fala o Lima Barreto é o subúrbio carioca, é aquele espaço urbano. O Euclides da Cunha é essa coisa do sertão nordestino, por causa dos sertões. O Monteiro Lobato é o interior de São Paulo, essa questão do caipira, do caipira que sofria de amarelão. Tanto é que o Jeca Tatu ele se tornou garoto propaganda lá na década de 20, do século 20, ele se tornou um garoto propaganda do Biotônico Fontoura, também garoto propaganda das campanhas de saneamento básico. E aí ele criou essa cultura realmente do caipira que não se preocupa com nada, regido pela lei do menor esforço. E a crítica à modernidade, porque ele era um conservador. Tanto que é conhecida a polêmica que ele se meteu com os modernistas, né? Em 1917 ele lançou um artigo esculachando a Anita Malfatti, cerca de 5 anos antes da Semana de Arte Moderna. E ele também critica esse sistema que exclui os menos favorecidos. Existe uma polêmica hoje em dia com relação à obra do Monteiro Lobato, aos termos que ele usava com relação às pessoas negras, mas isso aí não entra muito no contexto agora. Enfim, então no nosso pré-modernismo a gente viu agora Euclides da Cunha com os sertões, falando da Guerra de Canudos, da condição do sertanejo nordestino, e o Monteiro Lobato ele vai retratar o interior de São Paulo com a figura do caipira, que era o Jeca Tatu. Obrigada.